Oi, gente, sabadão, dia de quê? Dia de Ilana, né? Dia de curso, gente. Não esqueçam, nós temos esse compromisso todo sábado. Eu vou estar aqui coladinho com vocês, né? E hoje eu trouxe um conteúdo online da continuação do nosso trabalho passado. Fizemos um encontro ao vivo, foi top, gostei da participação. Aos que não puderam participar, na próxima participem, gente. Tá sendo muito bom porque a gente fica, né, mais cara a cara, a gente consegue se ver, consegue ver os colegas e consegue também tirar dúvida na hora, online lá, ó, pau a pau. Então, muito boa a experiência. Quero que vocês comecem a participar. Quem não tá participando, precisa começar a participar, certo? Em breve eu trago mais datas pra gente fazer encontros ao vivo, mas hoje vamos focar aqui no nosso conteúdo. Nosso conteúdo é vias de administração, como a gente já estava trabalhando nessas vias, né? Vimos algumas, quem lembra aí do que a gente viu lá no nosso encontro passado, nós vimos algumas vias como oral, retal, sublingual, né? Nós, na verdade, no nosso encontro passado, né? Nós trabalhamos as vias enterais, né? As vias de administração enterais. E hoje nós vamos trabalhar as vias de administrações parenterais. Então, conteúdo novo, muita informação, muita coisa bacana. Vi que vocês se empolgaram lá no nosso último encontro. Eu quero que vocês se empolguem mesmo com novidades, com coisas novas, aprender coisas novas. E aí, abram aí teu material. Pega aí capítulo 8 do livro de Atendente de Farmácia. Bora, meu povo da 20FC04. Bora. Cuidem, abram aí. Vamos diminuir aqui, ó, pra vocês ficarem maiores. Porque o que importa é o slide, né? Não a professora. Então, vou ficar aqui no cantinho com vocês, tá? E aí, eu quero que, como já falei, vocês abram aí no capítulo 8, na página 45, tá? Onde nós vamos trabalhar as vias de administração, parte 2. Então, lá no conteúdo passado, a gente definiu que era uma via de administração, conversamos sobre algumas, e hoje a gente vai focar nas vias parenterais, tá? O que são vias de administração parenterais? Falei para vocês que as vias de administração parenterais são os injetáveis, né? Por isso que eu trouxe essa figurinha aí da injeção. Porque as vias parenterais são as vias onde a gente vai precisar fazer a realização de um injetável, tá? Então, muito importante vocês conhecerem essas vias. Por quê? Porque, claro, que vocês podem se depararem no âmbito tanto hospitalar, da farmácia hospitalar, quanto também no âmbito da farmácia comercial ou até mesmo da realidade de cuidador com a realização de algum injetável, certo? Então, o nosso objetivo hoje é que a gente conheça essas vias de administração, saiba as indicações principais, tá bom? Então, o que é que a gente vai passear um pouquinho, né? O que é que a gente vai fazer lá no subcutâneo, o que é que a gente vai fazer lá no músculo, tá? E saber as principais medicações que são feitas em cada via dessa, certo? Então, pra gente começar, vamos discutir sobre quem pode aplicar injetáveis. Gosto de trazer logo essa discussão inicial, por quê? Porque se tem muita dúvida quanto a isso. Muita gente acha, né, que o profissional atendente de farmácia pode fazer a aplicação de injetáveis, certo? Mas isso não pode, tá bom? É muito importante esclarecer isso. Os profissionais que fazem a aplicação de injetáveis, né, eles devem ter uma capacitação com uma carga horária infinitamente maior, devem ter nível superior ou técnico, tá? Que é no caso do técnico em enfermagem que pode realizar. E se configura como crime, tá? A aplicação de injetáveis por alguém que não tenha a capacidade técnica para isso, certo? Então, é muito importante que vocês saibam que existe uma lei desde 1973, que eu trouxe aí, a 5.991, né? Que regulamenta a aplicação de injetáveis. Então, hoje quem pode aplicar injetáveis são médicos, enfermeiros, farmacêuticos, os que têm a capacitação, né, e os técnicos de enfermagem. São esses os profissionais que podem fazer a aplicação de injetáveis, certo?
Muito importante que vocês saibam disso. Mas então, por que a gente precisa conhecer as vias de injetável, já que a gente não faz? Porque vocês vão, primeiro, lidar com medicações que vão por essas vias, vocês vão lidar com pacientes que vão precisar tomar medicação nessa via, e vocês também um dia vão ser pacientes, né? Então, o profissional da saúde completo, ele também tem que ter a noção de como é feito os procedimentos, mesmo aqueles procedimentos que não são de habilidade dele ainda, tá? Mas é importante que se conheça. Então, para a gente iniciar, as vias parenterais, não só as parenterais, mas como qualquer administração de medicamentos, né? Também pelas vias que a gente viu, oral, sublingual, retal, elas precisam seguir aí uma receitinha de bolo. Na verdade, a gente chama de os 5 certos da medicação, que são passo a passo, coisas que a gente precisa cumprir, né, para que a gente garanta que a medicação ela seja feita de maneira segura, adequada para o nosso paciente, tá? Então aqui eu trouxe, né, os 5 certos, como a gente chama. Já tem aí os 9 certos, tem muita recomendação, cada um que fale uma coisa, mas essa dos 5 certos que tem aí no teu material, ele diz que a gente tem que sempre checar se é o material mesmo certo, se é a via de administração certa, se é a dose certa, se está no horário correto e se é o paciente certo. Isso é muito importante, gente, para vocês, né? Que também alguns vão enveredar aí para a área mais de cuidador, né? E aí a gente vai precisar administrar medicamentos, fazer por via oral, fazer por via sublingual. A gente precisa garantir que o paciente ele receba a medicação certa, no horário certo, na dose certa, né? Pela via certa, aquela questão que eu discuti de vocês, eu não vou pegar uma medicação que é por via oral e fazer por via retal ou vice-versa, certo? E tem que saber se é a pessoa certa, se é o paciente certo. Então, são coisas que a gente sempre tem que estar checando, sempre tem que estar vendo, confirmando, tá? Para garantir que esse paciente, ele receba uma medicação da maneira mais segura possível. E aí, para que a gente tenha essa segurança, a gente precisa entender a importância de ter um local adequado para aplicação desse injetável, certo? Por que eu digo isso, gente? Porque existem muitos locais que fazem aplicação de injetáveis e fazem de qualquer jeito, né? De qualquer forma. Mas é importante que a gente saiba que a aplicação de injetáveis, ela precisa de um ambiente seguro, de um ambiente próprio para isso, tá? A gente vê muitas farmácias, muitos estabelecimentos farmacêuticos fazendo a administração de injetáveis e muitas vezes não é feito pelo farmacêutico, é feito por até outro profissional ou até feito pelo farmacêutico, mas num ambiente que não é preparado para isso. Então, todo local que tem aplicação de injetáveis, ele deve ser feito em um ambiente que tem uma pia para se lavar as mãos, porque a lavagem das mãos é muito importante, que tenha-se aí uma maca ou uma cadeira para o paciente sentar, né? Que tenha um lixo adequado, que tenha boa iluminação, né, que tem acesso realmente a produtos importantes como sabão, como toalhas descartáveis de papel para enxugar as mãos, né? Água corrente, tudo isso para aumentar mais ainda a segurança dessa administração, tá? Então, precisa ter uma sala de aplicação de injetáveis para poder se fazer o injetável. E aí, a importância da gente saber que é preciso fazer a higienização das mãos, né? As mãos são veículos de contaminação, aí a gente viu muita coisa agora com essa pandemia, né? Como lavar as mãos, aqueles passos a passo, e tá tudo certo, é aquilo mesmo, a gente precisa passar esse tempo, às vezes até... Ah, professor, perder 20 segundos lavando a mão? Vai, precisa perder, precisa lavar todas as regiões, tá? Nós vamos ter práticas de lavagem das mãos, pra gente saber realmente como faz a lavagem. Mas muito importante que se diga que para aplicação de qualquer medicação, seja injetável ou até para a gente administrar a medicação por via oral, via retal, via sublingual, a gente precisa lavar as mãos, certo? Aqui para vocês conhecerem um pouquinho as seringas, né? Nós temos de todos os tamanhos. Nós vamos ter o bico, que é onde eu tô aqui com a setinha, que é a região onde a agulha vai se encaixar. Nós vamos ter o cilindro, tá? Que é a região que vai ter a contagem da medicação. E o êmbolo, que é o local que eu aperto lá para administrar. Aqui nós temos a agulha, que vai ter a parte do canhão, que é onde vai se encaixar aqui no bico da seringa. Nós temos a haste, que é o comprimento da agulha, e o bisel, que é o furinho no pontinho da agulha, certo? O bisel, gente, nada mais é do que essa abertura, né? Então, para onde o bisel está aberto é que a gente diz bisel para cima, bisel para baixo, tá? Então, aqui, ó, esse bisel está para cima, porque a aberturinha
o furinho dele vai estar para cima, que é o local onde a medicação ela vai sair, certo? Também nós vamos lá, no momento mais prático, conhecer, pegar uma seringa, olhar, pegar uma agulha, olhar, tá? Para eu mostrar para vocês como é que é feito, como é, o que é realmente o bisel, vocês verem lá a olho nu, tá? Quando a gente tiver de maneira presencial, a gente vai abordar isso, não se preocupe, tá? Então, aqui para vocês escolherem, virem que tem diversas seringas, né? São graduadas em ml, então tem de 5 ml, 10 ml, 20 ml, tem até de 60 ml. E vai depender da quantidade de medicação que vai ser administrada, certo? Aqui também as agulhas, tem de vários tamanhos, vários tipos, tá? Aqui é para vocês irem já se familiarizando e verem realmente os tipos que existem. Trouxe aqui porque pode ser que vocês peguem um dia ou vejam, ou até mesmo vendam, em farmácia pode vender também seringas que tenham esse adaptadorzinho. Ele nada mais é como um fator de proteção para na hora que depois que administrar, né, você aperta o azulzinho e aí ele fecha e fica travada a agulha e impede que uma pessoa se fure, certo? Muito importante nunca a gente tentar reencapar, né, a agulha ou tentar remover, porque a gente pode se furar e se contaminar. E na hora de jogar fora tem que ter uma caixinha dessa aqui, ó. Certo? Essas caixinhas de papelão que são próprias para descartar coisas cortantes, pérfuro cortantes. Então vamos conhecer as vias. Nós temos 4 vias principais. Nós temos a intradérmica, que eu chamo de ID, nós temos a subcutânea, a intramuscular e a endovenosa, né? A intradérmica, o nome já tá dizendo, vai ser na derme, na pele, vai ser só no corinho, assim, vamos dizer. Subcutânea já é mais profundo um pouquinho, vai pegar na gordurinha, tá? A intramuscular no músculo é mais profundo ainda e a intravenosa na veia. Então, aqui nessas seringuinhas, ó, dá pra gente ver várias camadas. Então, a camada mais superficial, que é essa fininha aqui que eu tô com a seta, é a intradérmica. Vai só na pele, na primeira camada, certo? Depois, nós podemos ver aqui, ó, essa outra que vai na parte mais amarelinha, na gordurinha, no subcutâneo da gente. Nós também fazemos lá na veia, né? Então, essa aqui, ó, que tá passando a veinha que a gente chama de endovenosa ou intravenosa. E também fazemos no músculo, que é a camada mais interna, né? Que aí é lá por debaixo de tudo isso, da pele, da gordura, dos vasos sanguíneos, que aí a gente chama de intramuscular. Então, vamos ver cada uma. Gente, a intradérmica é uma incisão que a gente faz rente à pele, por isso que a agulha, ó, ela entra bem reta mesmo, né? Vai ser medicações que vão ter absorções lentas, né? Geralmente tem um efeito mais local. Aqui não se faz medicação em urgência, intradérmico, nada disso, certo? E as regiões que se utilizam geralmente é na face do braço, né? Aqui, ou nas costas. O que é que a gente faz aqui? A gente faz aqui na intradérmica, via intradérmica, a gente faz testes alérgicos, certo? E uma vacina chamada BCG, que todo mundo tem a marquinha no braço. Pronto. É ela que a gente faz aqui. Então, é uma via que não é tão conhecida, certo? Por quê? Porque é uma via que não se faz muita coisa, muita medicação. Não tem muito o que fazer, certo? Então, na hora da administração, se deve introduzir o bisel, que é a aberturinha, né? Lá da pontinha da agulha para cima, então a abertura tem que ficar para cima e vai entrar numa angulação, ó, de 10 a 15 graus, então é quase rente à pele mesmo, tá? 90 graus é isso, ó, quando eu entro assim perpendicular, estão vendo? Opa, aqui, estão vendo? Eu entro assim perpendicular e assim, ó, é 0 grau, não é 0 grau que entra, ele inclina só um pouquinho, de 15 a 10 graus, então vai entrar assim, certo? Por quê? Porque eu não quero muito fundo, eu não quero me aprofundar, eu quero pegar só a parte mais externa, né? Só realmente a pelezinha, tá? Então, não precisa ir para vaso sanguíneo. Então, é bem quase rente à pele. E aí, o que é que eu faço nela? BCG, que é a vacina, né? Que todo mundo fica com a marquinha no braço. Ela é feita bem rentezinha à pele, no bebezinho, tá? Ou a realização de testes alérgicos e o PPD, que é para saber se a pessoa tá com tuberculose ou não. Então, é uma via realmente que não é tão conhecida, tá? E aí eu quero também dizer que na parte que a gente vai ter, né, em sala de aula, a gente vai mostrar melhor para vocês, tá? Mas a
princípio que eu quero que vocês já foquem, já vão trabalhando, é que a intradérmica não é uma via tão feita porque não comporta muito líquido, gente. Ela só vai comportar lá 1 ml da medicação, se for feita a medicação, né? Ou o que for feito lá. Então, não posso administrar lá um soro, não posso administrar lá uma injeção, uma medicação que tem lá 5 ml, porque não comporta, só é 1 ml. E aí, por isso que nada quase é feita nessa via, tá? Então, lembrem que as principais medicações que são feitas são a vacina BCG e os testes alérgicos. Subcutâneo. Gente, aí subcutâneo a gente já é mais conhecido, né? É na gordurinha aí. Então, talvez você conheça alguém que faça uso de insulina, né? Que tenha diabetes, ou que use alguma medicação nessa via. E aí, essa via, ela é justamente a aplicação da medicação na parte mais gordurosa da nossa pele, na terceira camada, que é a camada subcutânea, certo? Aqui também a gente tem uma absorção mais lenta e o que é mais feito aqui é a insulina, como eu já falei, né? Algumas vacinas contra sarampo, contra a raiva, alguns anticoagulantes, né? Pessoal que tem problema, já infartou, tá se tratando de algum problema que precise utilizar anticoagulante, né? Que são aquelas medicações que afinam o sangue, para vocês entenderem melhor. E aqui são feitas na via subcutânea, certo? Aqui o biselzinho, a aberturinha da agulha, ela é para baixo, não é mais para cima. E aí, onde é que eu faço? Comporta 1 a 3 ml de líquido, então já aguenta mais. E eu posso fazer em vários locais, tá? Vários locais. Aqui eu trouxe o passo a passo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, né? Quer água, gente? Meu povo se hidratem, viu? A gente fica falando sem tomar água, né? Chega a garganta seca. Então, a subcutânea a gente pode fazer em vários locais, certo? Aqui é o passo a passo, tem que fazer a limpezazinha com o álcool, né? Puxar, fazer uma preguinha, tipo como se eu estivesse apertando assim a pelinha. Pra quê? Pra gordurinha ficar mais exposta. Aí a gente introduz a agulha e faz a aplicação e depois descarta no local adequado, tá? Onde é que pode aplicar? Em vários locais. Lateral aqui da perna, ó. Faz a preguinha e aplica. Na linha do umbigo, na barriga, onde ficam os culotezinhos, também pode fazer atrás, né? Esses pneuzinhos que a gente tem aqui de lado, também pode fazer. E aqui na gordurinha do braço, certo? Então, é gordurinha do braço, não é aqui. Aqui é músculo, tá? É na gordurinha, ó. Essa gordurinha aqui por trás. Aqui de lado é músculo. Subcutâneo é aqui na gordurinha. Então, gordurinha do braço, gordurinha da barriga na linha do umbigo, no culote, aqui de lado atrás e na perna, certo? Na lateral da perna. São locais que a gente faz a subcutânea. E o que é que faz aqui? Insulina, tá? Insulina, algumas vacinas, como a do sarampo e a raiva, vacina para raiva. E também alguns anticoagulantes. Então, não faz também muita coisa aqui não. Mas essa é muito conhecida e vocês vão lidar muito com ela por causa da insulina. Porque a gente tem muitas pessoas diabéticas no nosso país. Tem muita gente que usa insulina, tá? Muito importante não reutilizar as agulhas. Por que eu digo isso? Porque às vezes o paciente que usa insulina, ele precisa, gente, tomar insulina 2 vezes no dia. Então, ele se fura 2 vezes, né? E aí, às vezes, ele quer guardar a mesma agulha, a mesma seringa, para aplicar na próxima vez, para não ficar usando tanta seringa, tanta agulha, tá? Isso não é recomendado, a Anvisa não recomenda. Por quê, gente? Porque, ó, essa agulha, ao longo do tempo, ela vai sofrendo torções. Ela vai ficando assim com a pontinha, ó, igual um anzol. Mesmo que você não veja, não visualize, ela vai amassando. E isso vai doer mais na hora de fazer. Isso pode aumentar o risco de infecção, né? Então, mesmo que seja no mesmo dia, é bom a gente trocar a agulha, tá? Sei que tem pacientes que não recebem a quantidade de agulha necessárias, porque o SUS deveria dar. E aí, nessas situações, a gente ainda libera para, pelo menos no dia, repetir, tá? Então, se toma 2 vezes no dia e não tem agulha, não tem mesmo, tem pouca, pelo menos as do dia pode repetir, mas no outro dia tem que mudar, certo, gente? Muito importante essa recomendação. Então, como eu já falei, o que se mais faz é a insulina, os anticoagulantes, aqui eu trouxe a gente da heparina, e as vacinas de sarampo e antirrábica. Intramuscular, gente, essa é uma via bem mais ampla, né? Aqui a gente faz muita coisa, faz medicação na urgência, faz anticoncepcional, geralmente medicações de qualquer espectro, antibiótico, relaxante muscular,
anti-inflamatório, tudo pode fazer no músculo, tá, gente? O músculo, ele é um local em que tem uma absorção realmente rápida, não é imediata, mas é rápida das medicações, e ele aceita muito bem as medicações. Então, o que se faz aqui para fazer a intramuscular é selecionar o músculo que você quer, porque a gente tem músculo em muitas partes do corpo. Eu vou mostrar alguns locais que pode fazer, tá? Fazer a limpeza, a asepsia com o álcool, inserir a agulha, né? Aqui o bisel, a aberturinha fica de lado, nem fica para cima nem para baixo. Vou mostrar melhor quando a gente tiver mais à frente, certo? E aí vou introduzir a agulha, puxo um pouquinho para ver se não vem sangue, porque não é para vir sangue. É para vir nada, é para não conseguir puxar nada e depois introduz a medicação, certo? Se vir sangue, não pode, tem que tirar para parar de novo, porque não tá no músculo, tá? Se vir sangue, tá, pegou algum vasinho e aí vai para a corrente sanguínea. Aquela medicação, quando não é feita para corrente sanguínea, é feita para intramuscular, tem que ser no músculo, não na veia, tá? Então, importante isso. Quais são os locais que eu posso aplicar a injeção no músculo? Muitos locais. No glúteo, que é o bumbum, que a gente mais conhece. O deltoide, que é essa região do braço aqui lateral, tá? Anterolateral da coxa. Na coxa também pode, prof? Pode. Bebezinho não toma na coxa? Gente adulto também pode tomar. E o ventro glúteo, que é na região mais lateral da perna. Vou mostrar pra vocês, tá? Então, vamos ver cada um. O que eu queria chamar a atenção é que, pra vocês verem a quantidade de medicação que pode ser feita em cada músculo. Então, ó, no bumbum, na coxa, né? Pode fazer 4, 5 ml. Então, é um músculo maior, comporta maior quantidade de medicação. Já o deltoide, que é o braço aqui de lado, só 2 ml. Então, por isso que quando você chega no pronto-socorro, né? Você diz assim, eu quero a injeção, mas não pode ser no braço, não. Tem que ser no bumbum, certo? Por que não pode ser no braço? Porque o braço, o músculo do braço, gente, não comporta tanta quantidade. Então, se você insiste em fazer uma medicação que tem 5 ml, 3 ml, né, no braço, você pode necrosar aquele músculo, pode causar um abscesso. Então, tem que realmente ser no bumbum. Não é porque ninguém quer ver seu bumbum, não, tá? É porque a musculatura do braço, ela não comporta, certo? Então, geralmente no braço a gente só faz vacina, que aí é 0,5 ml, 1 ml, certo? Então, intramuscular, da região glútea, a gente faz aqui, ó, na região do culote, tá? Então, não é no meio do bumbum, nem perto lá da incisão, do reto, não, certo? Se faz uma cruzinha, como tá aqui, ó, desenhada, e aí vai dividir em 4 partes, 2 superiores e 2 inferiores. A que eu vou fazer é na parte superior externa, ó. Então, tá aqui a cruz, ó, tô passando com o mouse. E aí vai ficar essa parte que eu não faço, não posso fazer aqui, nem posso fazer aqui. É sempre aqui, ó, na parte superior externa, tá? Por quê? Porque é uma região que tá mais livre de nervos, né? É uma região que não tem perigo de acontecer complicação e tudo mais. Então, sempre é nessa região que tá em vermelho, tá? Se quiserem fazer injeção bem no seu bumbum mesmo, assim, aqui embaixo tá errado. Deltóide, na região do braço. Aí é na parte bem central mesmo, certo? Geralmente a gente diz, ó, palpa esse ossinho aqui, 3 dedinhos abaixo é o local da incisão, tá? Então, você sente mesmo a musculatura, você sente o músculo, certo? Aqui, ó, é o que eu falei, se a gente insiste de fazer muito líquido onde não comporta, como, por exemplo, na região do deltoide, fazer aí 5 ml, 4 ml, pode fazer necrose, pode causar abscesso, olha as complicações. Então, nunca fazer medicação no local que não pode, tá? Deltoide é só vacina, porque a quantidade que faz a introdução de líquido da vacina é muito pouquinho. Então, é 0,5, 1 ml no máximo, e aí o músculo comporta, tá? Mas quando é medicação de urgência, quando é anticoncepcional, como tem mais do que essa quantidade, tem que ser realmente no músculo que comporte mais quantidade, como o glúteo, como aqui também na coxa, que é o anterolateral da coxa, que a gente também pode fazer. É mais difícil a gente ver fazer medicação aqui na coxa, né? A gente vê mais em bebê fazer aí nesse local, mas o adulto também pode fazer nessa região, certo? Não tem problema também fazer injeção intramuscular aqui. E por último, dos intramusculares é o ventro glúteo, né? Que é na região lateral da perna aqui, ó. Então, você vai palpar esse ossinho aqui da frente, que aquelas meninas que são magrinhas ficam com o ossinho bem pontudo aqui de biquíni, né? É a nossa cristazinha do ilíaco, né? É a região do ossinho onde a gente palpa e abre em V. O dedo aqui tá a pessoa em pé, né? Você palpa com o indicador o ossinho.
da bacia, vamos dizer assim, e aí você faz uma abertura em V, né? Tá aqui. Deixa eu botar aqui. Palpei o ossinho, vou palpar o ossinho aqui, ó, da pessoa, vamos supor que o ossinho seja esse aqui. Palpei o ossinho, abre em V e é aqui no meio que eu vou fazer, certo? Posso mostrar essa localização para vocês também, mas aqui tá bem na figurinha, bem feitinho, ó. Então, a Cristi lia com o ossinho, palpa com o indicador e abre nessa região que faz. Prof, nunca vi fazer injeção nessa região. Realmente é difícil a gente ver, tá? Porque é uma via, um local mais de difícil acesso, se a pessoa for mais cheinho, né? Ou se realmente a pessoa que está fazendo não tiver uma técnica adequada, é interessante procurar realmente o glúteo. Então, por isso que o bumbum é o local que mais faz, porque é o local de mais fácil acesso, né? Mais facilitado e que comporta uma quantidade de líquido boa. Principais medicamentos que se fazem intramuscular? Vários, a maioria, tá, gente? Mas aqui eu chamo a atenção para os anticoncepcionais, para anti-inflamatórios, para corticoide, para antibiótico. Pode fazer muita coisa no músculo. Via intravenosa, que é a veia, né? Aí aqui a gente geralmente é uma via de rápida, de imediata absorção, né? Aqui a gente geralmente faz em âmbito hospitalar, certo? Então, por quê? Porque no hospital a pessoa quer uma ação mais rápida, né? Tá lá já passando mal, precisa de uma ação imediata, precisa que a medicação faça efeito rápido, o paciente tá mal, então vai pra veia, porque na veia faz mais rápido a ação da medicação, certo? Então aqui a absorção é imediata. Aqui a aberturinha, o furinho da agulha vai ficar pra cima, pra pontinha ficar bem rente à pele pra conseguir furar bem. Né? Geralmente se utilizamos do garrote, que é nada mais do que aquele elástico ou aquela fitinha que se amarra acima do local que vai funcionar para a veia saltar e você conseguir visualizar melhor para poder funcionar, certo? E aqui, gente, chama atenção para as medicações. Muita medicação vai aqui, certo? Não tem uma quantidade. Aqui pode, não é à toa que você toma lá 1 litro, 2 litros de soro, né? Não é como o músculo, como o subcutâneo, que tem aquela quantidade menor que pode fazer. Aqui pode fazer muita quantidade de líquido, tá? Soro, medicação, o que for. Mas o que não pode fazer aqui é substância oleosa. Então, aqui não pode ir substâncias oleosas, certo? Por quê? Porque água e óleo não se misturam, né? A gente já viu, já sabe isso. Se você botar em casa uma bacia de óleo com água, não vão se misturar. Então, imagine que o nosso sangue é água, né? E se você botar uma solução oleosa, não vai misturar. E aquele óleo ali vai poder causar um êmbolo, né? Entupir alguma veia, algum local. Então, nada de substância oleosa se faz via intramuscular, certo? Tem que ser soluções líquidas mesmo, homogêneas, direitinho. Certo, gente? Aqui é os locais que fazem incisão na criança. Desculpa, vou falar logo do adulto. No adulto se faz em qualquer local, certo? Então, pode fazer aqui no braço, na mão, pode fazer onde tiver veia disponível, certo? Nos bebês, aí a gente procura locais específicos, né? Então, criança e adulto a gente faz dorso da mão, no antebraço, né? Nessa região aqui, dorso da mão, tá? No próprio braço, pode procurar acesso, não tem problema. No bebê, se prefere região cefálica, tá? E no dorsozinho do pé, porque são veias maiores, mais calibrosas, é mais fácil de fazer a inserção, certo? Coleta de sangue. Opa, desculpa, gente, é porque realmente a gargantinha sofre, viu? De falar. Bora, vamos embora. Coleta de sangue a gente prefere aqui na região do antebraço, certo? Por quê? Porque é uma região que tem geralmente as veias mais calibrosas. Então, para retirar sangue é mais fácil nessa região, tá? E a via de última escolha são os membros inferiores, os pés. A gente só funciona pé quando realmente não acha em nenhum canto. Por quê? Porque é uma região que está lá num difícil acesso, vamos dizer assim, né? O paciente, o sangue desce lá para as pernas e depois ele precisa voltar para o coração. E às vezes o retorno dessa circulação é dificultada. A pessoa às vezes já tem varizes, já tem complicações lá nas pernas, as pernas já estão inchadas, você vai funcionar ali e vai piorar, certo? Então é a última escolha. Aqui, ó, só para mostrar as veiazinhas do bebê, por isso que se prefere lá as veias cefálicas, porque são locais de mais fácil acesso, das veias mais calibrosas, tá? Então não se assuste você vir um bebezinho funcionado pela cabeça, certo?
Gente, era isso então, nossas vias de administração, parte 2, tá? Convido vocês agora pra gente fazer uma bela revisão. Trouxe aqui algumas perguntas norteadoras que vão estar lá no exercício de vocês, pra gente já responder e já revisar o conteúdo, tá? Então, quais são as vias de administração parenterais? Vocês viram que eu, no nosso conteúdo passado, separei em enterais e parenterais. Falei que as enterais eram oral, sublingual e retal, né? E as parenterais são as que a gente viu hoje. Então, as vias de administração parenterais são intravenosa, intramuscular, subcutânea e intradérmica, beleza? Quais vias de administração, qual via é administrada a insulina? Essa tá fácil. E aí, qual o palpite? Subcutânea, né, gente? Então, a gente não faz lá em veia, não faz em músculo lá a insulina, não. É subcutânea, na gordurinha. O que não pode ser feito na via endovenosa? Falei agora. Não pode ser feito o que é que não se mistura? Água e óleo, né? Então, soluções oleosas, medicamentos oleosos não pode ser feita em via endovenosa, certo? Na veia. E por último, a via intramuscular só é feita no glúteo? Não, né, gente? A gente viu que pode ser no deltóide, no músculo do braço, lateral da coxa, onde tiver essa musculatura mais desenvolvida, a gente pode. Então, prioritariamente, a gente viu que é intramuscular. Deltóide, glúteo, que é o bumbum, lateral da coxa e aqui na lateral do quadril, tá? Gente, era isso. Nosso próximo conteúdo, é sobre bula e interações medicamentosas. Nosso conteúdo vai ser muito importante que vocês participem, façam o exercício, tire dúvidas, tá? Então, a cada vez mais a gente tá vendo coisas novas, coisas mais interessantes, né? E eu quero que vocês participem, se animem junto comigo, tá? Então, pra gente finalizar, trouxe uma frase aqui: não tenha medo da mudança, não tenha medo do novo, dos conhecimentos novos que estão chegando. Coisas boas vão para que as melhores possam vir, com certeza, tá, gente? Então, quero agradecer que vocês estavam. Deixa eu me aumentar aqui, né? Para me despedir de vocês. Quero agradecer a presença aí de vocês aí, a gente ligadinhos, tá? Façam exercício. Se tiverem dúvida, me fala que a gente retira essas dúvidas, tá? Pode me procurar, manda pra mim no grupo, que às vezes sua dúvida é do amigo, ou manda no individual, que dá tudo certo. Beleza, gente? Então, até nosso próximo encontro. Um beijão e estudem!